Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 14 de novembro de 2018, amém? Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. E meus irmãos, vamos que vamos com mais um outro e novo estudo. Hoje nós vamos bater um papo, nós vamos falar algumas coisas e eu peço ao Senhor Deus, ao Espírito Santo que me guie nas palavras, amém? Há um tempo atrás, uma irmã pediu para mim falar um pouquinho de anticristo, me pediu para falar um pouquinho de falso profeta, de besta e pediu um pouquinho do gênero. E hoje eu vou estar contentando a irmã, porque ela disse, eu até ouvi um vídeo seu, mas eu ainda não consegui entender a coisa ao pé da letra, ainda ficaram algumas dúvidas. Então hoje, minha irmã, não me lembro mais quem foi a irmã, sei que foi uma irmã, pediu para fazer isso. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, principalmente porque a gente está um pé, né, de que tudo isso que eu vou falar aqui aconteça. A gente não vai ver aqui diretamente, mas nós vamos ver de camarim. Nós vamos ver no melhor lugar que a gente poderia ver o que vai acontecer. Bom, antes que alguém jogue pedra em mim, porque eu sei que quando o tempo passa, a gente tem que ter mais força para manter o ritmo da fé. Porque se a gente não tem força para manter o ritmo da fé, a gente começa a balangar. Balanga para a direita, balanga para a esquerda, começa a procurar de outras fontes e acaba bebendo água podre. Infelizmente, tem muita gente aí bebendo água podre, muito podre. Gente que até então estava com a vida estruturada, direita, endireitada, tem bebido água podre porque já está com aquela fé balangando, né? Já está meio sem força, já está meio sem condição. E eu peço ao nosso bom Deus que tenha misericórdia de todos nós, porque, meus irmãos, eu sei que não é nada fácil. Não é nada fácil manter o ritmo, manter o pé. E é só a leitura da Bíblia, você e Deus, e as orações para nos manter firme, porque se você que está aí me ouvindo não tem o seu tempo com Deus sozinho todos os dias, seus 10 minutos de leitura da palavra, e não estou falando de caixinha de promessa, eu estou falando do Gênesis até o Apocalipse, provavelmente você está um pouquinho balangando, está caminhando para essa estrada. Aí começa a escutar besteira aí no YouTube, porque apareceu tanta gente falando bolota nos últimos dias, sabe? Tem tanta gente pregando heresia e a gente forte, a gente que tem habilidade no falar, tem uma desenvoltura, consegue ter uma sabedoria naquilo que explica, que se possível está realmente enganando até os escolhidos. É o ciclo que se repete, né? Pessoas que até então estavam fortes e em pé estão começando a cair. E a Bíblia diz, a ele que tem a coroa, a esse que tem a coroa, tome cuidado para que não caia. Então, meus amados, falando sobre o anticristo, também conhecido como falso profeta, sei que muita gente vai dizer, não, Ana Paula, você está errada. O anticristo é uma pessoa e o falso profeta é outra pessoa. Então, se você tiver paciência, como eu tenho para ouvir o que nós temos para dizer, você vai chegar à conclusão final comigo que o anticristo e o falso profeta é a mesma pessoa. Olha só, abri comigo lá em Apocalipse, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Vamos prestar atenção nesse texto, muita atenção, porque se você presta atenção, você vai ligando os fatos com a lógica. Olha só, derramou o sexto anjo, né? O sexto flagelo, perdão aqui, derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então eu, João, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante às rãs. Aqui eu pedi para parar no 14, porque o que interessa aqui para mim é o versículo 13. O que interessa para mim aqui é o versículo 13, presta atenção. Então eu, João, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então já começa pensando aqui. Você aqui vê 3 personagens, o dragão, a besta e o chamado falso profeta. Peraí, mas lá em Apocalipse capítulo 13 fala da besta que surge do mar, da besta que surge da terra, e fala também em Apocalipse 12 e também 13 do dragão. Onde é que está o falso profeta? Por que lá no 16 fala de falso profeta? Então são 4?
Vai ter um falso profeta, vai ter a besta, vai ter o anticristo e vai ter a outra besta? E tem quem fala que a besta, que é o falso profeta, é a chamada besta religiosa. Então liga essa besta ao primeiro, esse falso profeta à primeira besta. Mas não é assim. Vamos ler que vocês vão entender. O dragão é o primeiro personagem dos 3 de Apocalipse 16, 13. O dragão. Volta comigo lá em Apocalipse 13, porque lá em Apocalipse 12, vocês vão ver quem é o dragão. Todo mundo aqui diz pra mim, eu já sei que o dragão é o diabo, mas se a gente não lê na palavra, a gente não pode bater o carimbo confirmando que é uma coisa que é isso mesmo, é o diabo. Olha só. O dragão, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está dizendo o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. O que ele é? Sedutor de todo o mundo. Ok, Ana Paula. O dragão que está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, é o diabo. Ok. A besta. A besta, meus irmãos, é o segundo personagem citado em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Só que, se você prestar atenção, todo o capítulo 13 de Apocalipse, ele fala da besta. Só que se nós observarmos, ele não fala só de uma besta, ele fala de 2 bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então eu entendo que até aqui são 3 personagens. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra e o dragão. Não tem falso profeta aqui. Não existe a frase falso profeta. Então eu já começo a ligar que esse homem, esse chamado homem, falso profeta, ou é a primeira besta ou é a segunda besta. Agora, se eu coligo o falso profeta, se eu faço um ligamento, né, uma conexão, que o falso profeta é um ser humano, então ele só pode ser ou a primeira besta ou a segunda besta. Normalmente a gente pensa assim. Mas vamos entender aqui sobre as 2 bestas, para entender se as 2 bestas são realmente 2 seres humanos que vão pisar na terra na tribulação, na grande tribulação? Vamos. A besta que emerge do mar. Vamos ver quem é essa? Vamos. Primeiro eu gostaria de ler aqui um pedacinho do Apocalipse capítulo 13, tá? Só para falar um pouquinho aqui, confirmando sobre essa besta, a besta que surge do mar. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uau, peraí. Quem deu poder para essa primeira besta? O dragão. E o reino, essa besta, ela era semelhante ao leopardo. Ela tinha pés como de urso e boca como de leão. Então aqui já está descrevendo atitudes que essa besta tem, comportamento, o caráter da besta. O caráter dela é semelhante ao leopardo, pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu o poder, o seu trono e grande autoridade. Então ela recebe um trono. Então ela reina. Ok? Ela reina. Agora, quem mais pode dizer para nós sobre essa besta? Vemos claramente sobre ela no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 23, numa simples frase. Está escrito o seguinte, se você for lá na tua Bíblia, Daniel, capítulo 7, versículo 23, diz: o 4º animal será um 4º reino na terra. Quem é o 4º animal de Daniel? A besta. Se você ler o livro de Daniel, ele fala dessa besta. Ele chama ela de 4º animal. Ele diz que ela é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então é a besta. Apocalipse e Daniel estão falando do mesmo ser, ok? Só que Daniel vai mais à frente, ele é mais decisivo. Ele fala lá em Daniel 7:23 que o 4º animal será um 4º reino na terra. Agora, se Daniel diz que vai ser um reino, pode ser um homem. Vamos continuar. Curiosamente, ainda no capítulo 13 de Apocalipse, podemos encontrar mais afirmações que esta besta em si mesma não será um ser humano, que aparece mais um 4º reino encabeçado por uma entidade demoníaca que recebe o poder do próprio diabo para agir. Leia Apocalipse 13, 1 a 2. Vamos ler?
Apocalipse 13, 1-2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora, Apocalipse 13, 4. Só 13, 4. Versículo 4. E adoraram o dragão. Quem foi adorado aqui? A besta ou o dragão? Adoraram o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta ou o reino, dizendo: quem é semelhante ao reino da besta ou a besta? Quem pode pelejar contra ela? Meus irmãos, na época que Hitler teve sucesso matando não sei quantos milhões de judeus, quem podia pelejar contra Hitler? Quem podia fazer a diferença? Quem pôde segurar a mão dele? Só Deus, quando profetizou sobre o vale de ossos secos. Quem rebentou com o povo judeu e caiu nos ossos secos? Hitler. Foi ele que trouxe essa profecia. Foi a partir daquilo que ele fez, e ele então expulsou os judeus por todo o planeta Terra, e eles perderam completamente a sua terra, a sua cultura, a sua tradição. Deus é que trouxe em 1900, se eu não me engano, 48, né? Israel voltou a ser nação. Foi a profecia do vale de ossos secos. Então Hitler, ele trouxe um império. Mas também o Império Romano. Quem poderia pelejar contra o Império Romano? Quem pode pelejar contra o Império de Alexandre Magno, o Império Grego, o Império Babilônico? Quem? No tempo determinado daqueles impérios, ninguém pôde pelejar contra eles. E isso vai se repetir no caso do Império da Besta, que tem tempo marcado, determinado para agir sobre a terra. A Bíblia fala que ele vai ter, olha só, foi-lhe dado uma boca, versículo 5, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então esse império ele vai ter poder para agir a princípio 42 meses, que dá 3 anos e meio. E os outros 3 anos e meio ele vai estar atuando também? Sim. Sim. Ele vai estar durante 7 anos nessa terra. Só que eu não sei perfeitamente ao pé da letra como que vai ser tudo isso. Mas lá em Apocalipse 16, 13, a Bíblia diz que essa besta vai sair da boca dela como que um espírito de rã para seduzir os reis da terra, para eles fazerem a guerra do Armagedon, que é a última guerra que vai ter no planeta Terra antes do milênio. Mas vamos lá, para não complicar a vida dos irmãos. E por fim, a besta que emerge da terra. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, do 11 ao 18. Vamos ler. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Uai, peraí, então se essa besta que sai da terra não está na presença da primeira besta, ele não tem poder. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante os homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dada comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai falar e vai matar. Então, quanto mais você lê esses textos, mais você vê que não tem um ser humano que vai representar a primeira besta, mas é um reino e vai ter uma imagem, porque quem vai ser adorado quando a primeira besta surge? O dragão. Então, provavelmente, a imagem dessa besta que vai ser feita vai ser a imagem do diabo, uma imagem da entidade do diabo. Vai ser algo parecido. Hoje a gente já está vendo isso pelo mundo. Nos Estados Unidos eles estão fazendo a estátua de Bafomé. Os Illuminatis, eles têm o deus deles, Bafomé. Então, pode ser essa a imagem da besta? Não sei. A própria imagem do Bafomé? Não sei. Eu não sei se ele é o deus, o demônio, a entidade satânica que está por detrás do Império da Babilônia, do Império da Besta, que começou lá atrás com Nimrod, e a gente já estudou um monte sobre isso. Mas seja lá como for, a Bíblia diz
que essa entidade vai receber uma imagem para ser adorada. E quem é que vai mandar que façam essa imagem? A segunda besta, que é a chamada besta que emerge da terra. Vai ser um homem. A Bíblia diz em Gênesis que Deus pegou o pó da terra e formou Adão. Então, quando fala emergir da terra, a gente está entendendo alguém que vai ser formado do pó da terra. E esse alguém é o anticristo. É a besta que emerge da terra. Mas vamos continuar. Vamos ver agora aqui alguns detalhes. A besta que emerge da terra. A gente leu Apocalipse 13, do 11 ao 18. Essa besta parece um cordeiro. Olha aí, mais uma evidência desse homem, dessa segunda besta. Parece o quê? Um cordeiro. E quem era o cordeiro que pisou na terra há 2018 anos atrás? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E a Bíblia fala que ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Quer dizer, é o diabo se disfarçando em anjo de luz. Copia Jesus Cristo, que revela, na verdade, ser o diabo. Porque quem dá o poder para essa besta? O próprio diabo. O poder da besta só é exercido na presença da primeira besta, que eu particularmente acredito ser uma entidade, não um ser humano que vai pisar. Não vão ter dois homens governando esse mundo. Vocês vão entender mais lá para frente. Guarda isso aí na caixinha. Agora, com base nessas afirmações, vamos lá para 2 Tessalonicenses. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Presta atenção comigo. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu li rápido, mas eu peço aos irmãos que leiam de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Ali naquele texto, praticamente se fala a mesma coisa que foi dita em Apocalipse, capítulo 13, do 11 ao 18. Quer ver? Olha só. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Isso falou lá em Apocalipse. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, a Bíblia diz que ele vai fazer prodígios e mentiras. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ora, aqui está se falando do anticristo. Quanto a isso, a gente não tem dúvida. Todo mundo entende que capítulo 2, 2 Tessalonicenses, está falando da pessoa do anticristo. Não tem muito o que dizer. Mas o pessoal ainda acredita que a igreja vai ver o anticristo. E o povo bate no prego aí fora e briga e vira até inimigo entre si, né? Os irmãos até estão brigando e falando, não, nós vamos ver o anticristo. E tem um monte de pregador aí no YouTube dando estudos de 1, 2, 3 horas falando que a igreja vai ver o anticristo. Mas presta atenção. Se a Bíblia diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, então é onde eu tenho que me fazer uma pergunta. Ana Paula, eu estou perecendo? Porque eu te dou a resposta, minha irmã e meu irmão. Se você que está aí do outro lado desse áudio está perecendo, então você vai ver o anticristo. A Bíblia fala que é os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvos do quê? Do anticristo, da mão dele, porque esse texto aqui está falando dele. A Bíblia está dizendo que ele vai operar com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. Quer dizer, ele só vai trazer injustiça, engano e mentira. Satanás veio para matar, roubar e destruir.
Mas a Bíblia está dizendo que ele vai vir para quem? Para aqueles que estão perecendo. O que é perecer? Perder. Estão se perdendo, estão enfraquecendo, estão caindo. E eles estão perdendo, perecendo e caindo por quê? Porque não deram crédito, não acolheram, não aceitaram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, a Bíblia que está falando, versículo 11 de Apocalipse, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. É a Bíblia que está falando. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Para quê? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Olha quantas vezes está repetindo. Não acreditaram na verdade, não acreditaram no amor, deram crédito à mentira, não acreditaram na verdade. Que é mais afirmação do que essa, meu irmão e minha irmã? Você, se não está perecendo, você não vai ver o anticristo. Mas voltando ao assunto aqui, a gente vê então que ele tem as mesmas características da besta que surge da terra. Agora vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 19 até o 20, fala-se mais claramente do falso profeta. Vamos ler? Vamos. Presta atenção. Apocalipse 19, do 19 ao 20. Eu deixei só esses dois detalhes aqui, 19 ao 20. Vamos lá buscar. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, Jesus Cristo, né? E contra o seu exército, a igreja. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Quem é que recebeu poder para fazer prodígios, milagres e maravilhas diante da imagem da primeira besta que surge do mar? A segunda besta. E quem é a segunda besta? O iníquo, o anticristo, o homem do pecado. E ele recebe poder de quem? De Satanás, que é o dragão. Agora aqui não está falando de anticristo no versículo 20 de Apocalipse 19. E aqui, minha irmã, se você ainda quer bater boca comigo dizendo que o falso profeta é uma coisa e o anticristo é outra, rasga o capítulo 19, versículo 20 da sua Bíblia. Rabisca com pincel preto para cancelar mesmo essa palavra. Porque não é comigo que você está batendo boca, é com a Bíblia. Eu vou ler de novo, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, de quem? Da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem. Esse versículozinho aqui, meus amados, 19 e 20, responde de modo como Daniel, lá no capítulo 7, deixa eu ler aqui, que senão eu vou falar besteira. Daniel, no capítulo 7, versículo 23, ele fala que a primeira besta é um quarto reino na terra. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, fala que o falso profeta fez sinais na presença da primeira besta. Então, o falso profeta não pode ser uma besta religiosa que surge do mar, porque ele faz poder na presença dessa mesma besta. E só o anticristo enquadra, porque no Apocalipse capítulo 13, quando fala da segunda besta que surge da terra, fala que é essa besta que exerce poder, maravilhas, prodígios, faz até fogo descer do céu na presença da primeira besta e faz com que se construa uma imagem dela. Então, meus amados, basta ler a Bíblia se responde por si mesma. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, aí se quiser você anota aí Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 13, que está falando claramente, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Veja, um grande detalhe em Apocalipse 19, 20. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E não são só homens e anjos
caídos a serem lançados ali dentro do lago de fogo. Lá na frente, em Apocalipse 20, do 11 ao 15, você vai ver que a própria morte, que é um espírito, vai ser lançado viva dentro do lago de fogo e enxofre. E depois o próprio inferno, que é a habitação desses espíritos caídos que vão ser condenados, também será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Aonde está esse lago? Eu, Ana Paula de Souza, não tenho a menor ideia. Mas em Zacarias, não lembro onde, não sei aonde, não adianta, depois você pesquisa de para casa, porque que eu estou falando com gente madura na palavra. Tem um texto que diz, eu acho que é Zacarias, que diz que vai servir de exemplo, que as pessoas que estiverem na terra vão ver de longe a angústia daqueles que se rebelaram contra Deus, para que sirva de exemplo, para que nunca mais isso se aconteça. Está lá em Zacarias, se eu não me engano. Se não, se algum irmão tiver esse texto na ponta da língua, tiver a condição de pesquisar e trazer para nós, por favor, coloque o texto aí nos comentários, tá bom? Vocês vão ajudando. Então, a primeira besta é um quarto reino encabeçado por uma entidade demoníaca. Assim como a morte é uma entidade de maldição, é o espírito que faz os homens pagarem o pecado, né? A morte é o salário do pecado e a morte é um espírito, é uma entidade. O que ela é exatamente? Eu não sei, mas seja o que for, é vivo, porque é espírito, o espírito não morre. E a Bíblia diz que esse espírito chamado morte vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque a morte é uma assassina, não é verdade? Peca contra Deus desde quando existe. Então, meus amados, a besta, que é a primeira besta, ela também é uma entidade. Ela não é visível como foi Jesus Cristo, como vai ser o anticristo. Mas ela é uma entidade que está viva e vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, porque só Deus tem poder para fazer isso. Amém? Então, só para vocês entenderem que a segunda besta, o anticristo, também conhecido como falso profeta. Então, você vê isso aí. Se você ainda tem dúvida que o anticristo não é o falso profeta, lê Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Depois casa com Apocalipse, capítulo 13, do 11 ao 13, e fecha em Apocalipse 13, 14. Se você juntar esses três textos bem direitinho, lê 2, 3 vezes, você vai entender que o falso profeta é também o mesmo anticristo. Mas a gente ainda vai destrinchar mais esse abacaxi. Prestemos atenção, muita atenção em alguns detalhes que eu quero trazer para vocês aqui. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, do 12 ao 14, diz o seguinte: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Mas nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é que dizia isso? Lúcifer, Satanás, o diabo. Finalzinho lá do capítulo 14, 12 ao 14, versículo 14. E serei semelhante ao Altíssimo. Agora pensa, se o próprio diabo disse que seria semelhante, igual ao próprio Pai, ao Deus Pai, ao Criador, isso explica porque ele tenta sempre copiar a Deus em tudo. Porque mais do que Deus não existe. Deus é o top, é o máximo que pode ser alguma coisa. Ele é tudo e tudo saiu dele. E o diabo simplesmente fala: eu quero ser igual a ele. E aí quando ele fala que vai subir acima das estrelas de Deus, ele está falando acima dos anjos. Ele não queria mais ser categoria anjo, arcanjo, querubim, serafim, sei lá o que ele era. Ele era o querubim ungido, né? Acho que era isso. Ele queria ser mais do que isso. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria sentar ali naquele lugar onde o próprio Deus está. Então, isso explica porque ele tenta sempre copiar Deus em tudo. Porque Deus, o que ele faz é perfeito. Entendeu? E o diabo achou que ele tinha estrutura para ser como Deus. Olha só. Vendo desta ótica, fica fácil, então, entender a maldita trindade de Satanás. Vamos ler um pouquinho. Primeiro, o dragão é quem dá poder às bestas. Você vai ver isso lá em Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 2. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nós já lemos, eu não vou voltar a ler.
Hoje eu tô com um pouquinho de pressa. Então, quem dá poder às bestas? O dragão, o diabo. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, né? O dragão, então, deu todo o seu poder, operar milagres e seu trono. Ele entrega tudo para a besta número 1 e para a besta número 2. 2. O anticristo é um homem que será morto pelo poder de Jesus Cristo. Então, que o anticristo é um ser humano que vai pisar na terra, ninguém tem dúvida. E isso você vai ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Está dizendo que ele vai ser morto pela manifestação da vinda de Cristo. Manifestação da vinda de Cristo. Ele vai matar o homem chamado anticristo, que operou todos os prodígios e sinais na presença da besta que surgiu do mar. E os dois receberam o poder do diabo. 3. A besta tem uma marca, um selo. E quem colocar isso aí vai para o inferno para todo sempre. Quem colocar a marca da besta não vai ter perdão. Não tem o nome escrito no livro da vida. Desde a fundação da terra já não tem. Apocalipse 13, do 16 ao 17. Se você quiser, eu posso dar uma lidinha lá, porque eu estou sentindo falta da leitura aqui. 16 a 17 de Apocalipse 13. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Faz com que seja dada é praticamente uma coisa imposta. Mão direita ou fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Agora presta atenção, nós estamos falando aqui do selo, porque Satanás então faz com que esse império tenha um selo, essa besta, ela tem uma marca. Presta atenção, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Continua lendo. De Deus vem todo o poder. O Espírito Santo vem de Deus. Vamos ver por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 8. Olha o que está escrito. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e ele é chamado Espírito Santo. E Deus nos deu esse Espírito. Por que então não podemos profanar o Espírito Santo, isto é, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque ele, meus irmãos, ele é improfanável. Isto é, o Espírito Santo é, literalmente, pecados contra ele não tem perdão. Porque ele é a própria essência do Deus Todo-Poderoso e tudo se faz através da atuação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que é corruptível não pode herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que o nome de Deus ele só vai ser conhecido quando Deus salvar o seu povo. Então o nome de Deus vai ser conhecido entre o seu povo. Porque se eu, Ana Paula, que falo palavrão, de tanto em tanto falo palavras que não agradam o coração de Deus, quer dizer, da minha boca sai palavra de bênção, mas sai palavra suja também, eu não posso falar um nome que é santo na eternidade, porque senão ele vai ser profanado. Então eu não posso sujar o nome de Deus, eu não posso sujar o nome de Jesus. A Bíblia em Apocalipse diz que o nome de Jesus Cristo, o verdadeiro nome dele, da eternidade, vai ser revelado somente para aqueles que são dele, e são lavados e remidos e com os corpos glorificados. O meu ouvido hoje é um ouvido profanado, porque o meu ouvido ouve de tudo. Meu ouvido ouve palavra de bênção, mas ouve também palavrão. Os meus olhos veem de tudo. Se eu estou caminhando na rua, passa uma mulher com a bunda de fora, o meu olho viu algo que não agrada a Deus. A gente vê o telejornal, notícia de morte, de assassinato, de sangue, de perseguição, de opressão. Então está entrando imagens e sons de coisas profanas. O que é profano? Tudo que é morto. Tudo que é morto. É por isso que o judeu, ele não, parece que o judeu, não é todo judeu não, tem esses levitas, né, não sei, os sacerdotes, não sei, eles não podiam tocar em gente morta, eles não podiam pisar em cemitério, porque profanava a imagem deles diante de Deus.
Então, se eu peco contra o Espírito Santo de Deus, eu estou pecando contra algo que é improfanável. O Espírito Santo, ele é já eterno, como ele é. E Deus pega esse Espírito lindo, limpo, puro e santo, 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 e coloca ele num corpo profanado. É como se Deus pegasse algo que ele não pudesse revelar para os homens, porque os homens o profanariam, e colocasse dentro do homem. Então, se eu peco contra esse ser chamado Espírito Santo, eu vou para o inferno, porque não tem perdão. A Bíblia diz que ele é que nos transforma. A Bíblia diz que ele é que nos ajusta, ele que nos convence do pecado. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele é santo, separado, imaculado, limpo. Se eu peco contra o Espírito Santo, eu vou para o inferno, porque eu profanei contra o que não é profano. É por isso que a Bíblia diz: pecado contra Deus tem perdão, pecado contra Jesus tem perdão, porque tem o sangue de Cristo. Se eu peco contra Cristo, o sangue dele é poderoso para me lavar, porque foi morto na cruz exatamente para isso, para cobrir multidões de pecados. Se eu peco contra a pessoa de Deus, Deus está lá no céu, na habitação dele. E a Bíblia diz que Deus não pode contemplar o mal. Então Deus só sabe das coisas ruins que acontecem porque o próprio Espírito Santo de Deus fala para ele. Porque o mesmo Espírito que habita dentro de mim habita em Deus. E a onisciência de Deus está na pessoa do Espírito Santo. Então é onde Deus e Jesus Cristo sabem todas as coisas que estão acontecendo. Porque o Espírito Santo de Deus está em toda parte, literalmente falando. Então ele vê essas coisas e isso chega ao coração de Deus. A tristeza do Espírito Santo chega ao coração de Deus. E Deus, sondando o Espírito Santo, entende o que o está entristecendo. Mas o pecado contra Deus ainda assim tem perdão. Por quê? Porque o sangue de Cristo cobre multidão de pecados. Então Deus não leva em consideração, uma vez que Cristo cobre aquele pecado. Então, se eu, Ana Paula, peco contra a pessoa do Pai, mas depois peço perdão, o sangue de Cristo me justifica. Se eu, Ana Paula, peco contra a pessoa de Jesus, mas depois peço perdão, o sangue de Cristo me justifica. Mas se eu, Ana Paula, peco contra a pessoa do Espírito Santo, o sangue de Cristo não pode me justificar por um motivo muito simples. Porque se eu, Ana Paula, peco contra o Espírito Santo, é como se eu estivesse querendo crucificar Cristo de novo. E a Bíblia diz que ele morreu uma só vez. Uma outra coisa, se eu peco contra o Espírito Santo, eu estou chamando a Deus de mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não é mentiroso. Então eu estou falando que o próprio Espírito Santo de Deus é falso, não é verdadeiro, está falando mentira. E isso é pecado contra Deus. Eu ofendo o Espírito Santo de Deus, que pegou uma casa suja, derrubada e acabada, e no passar dos anos da minha vida tem me transformado cada dia mais segundo a imagem do próprio Cristo. Então eu volto ao vômito se eu peco contra o Espírito Santo de Deus, está entendendo? Porque eu começo a profanar aquilo que ele transformou. E se o Espírito Santo de Deus transforma, ele transforma mesmo. E nós estamos selados. Se eu peco contra o Espírito Santo de Deus, é como se eu estivesse arrancando um selo que ele colocou em mim. A presença pura da essência de Deus. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença pura da própria essência de Deus. É imaculado, é santo. E ele é colocado em nós como um selo de Deus. E se eu peco contra essa coisa linda, esse selo, essa manifestação, eu não posso ser perdoado mais. Porque quando o Espírito Santo sela uma pessoa, não tem dúvida. Ele te convence de modo tal que você sabe exatamente com quem que você está lidando. Então, se você profana isso, você tenta profanar isso, você vai direto para o inferno. Seu nome é riscado do livro da vida, não tem jeito. Você pode chorar, pode pedir perdão, pode se arrepender, pode fazer o que você quiser. Não tem jeito. Pecou contra o Espírito Santo. Acabou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem,
algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aí, quem faz a obra na igreja? O Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Meus irmãos, os textos não acabam. Olha lá, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção, vamos ler de novo? O reino de Deus. Nós não estamos falando do reino desta terra, estamos falando do reino eterno. Ele não é nem comida, ele não é nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Então tem gente que fala assim, depois que a igreja for arrebatada, então ela não vai ter mais contato com o Espírito Santo. Pelo contrário, ela vai se regozijar eternamente no próprio Espírito Santo de Deus, que habita nela e habitará para todo sempre. Jesus disse que aonde ele estivesse, nós estaríamos com ele. E nós só podemos estar juntos com ele por causa do Espírito Santo. Romanos 8, 27 diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, no caso o Espírito Santo. E é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Meus irmãos, tudo começa, continua e termina com a mão e a presença e o agir e o operar e o manifestar do próprio Espírito Santo de Deus. Agora, fechando nesse versículo, voltemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Eu vou voltar lá com os irmãos. Olha só o que está dizendo. Perdi o Tessalonicenses aqui, peraí. 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. Olha o que está escrito. Cadê? 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós lemos esse texto porque aqui entendemos que é a igreja verdadeira, selada pelo Espírito Santo de Deus, que detém a manifestação de fato do anticristo. Uma vez que a igreja é retirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que transformará nossos corpos em corpos gloriosos, então entra em ação o homem da iniquidade regido pelo espírito maldito de Satanás. Assim, meus irmãos, vejamos essas antíteses. O que é uma antítese? É uma coisa contrária à outra. Por exemplo, o que é uma antítese? Frio, quente. Isso é uma antítese, uma coisa completamente contrária à outra. Deus. O diabo quer ser como Deus, então ele é o cabeça da maldita trindade. Ele dá poder para as duas bestas. Olha só, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que é dado aos homens. Quer dizer, quem dá o Espírito Santo aos homens? O próprio Deus. Amém? Então o que o diabo faz? Ele também dá poder para as duas bestas. Espera, nós vamos chegar lá. Jesus. O anticristo se manifesta também como igualmente Jesus se manifestou, isso é, em carne e em sangue. Ele vai ser um homem vestido de terno e gravata, provavelmente que vai caminhar nessa terra. E eu dou uma notícia para quem ainda não sabe. Ele já está vivo, ele já deve estar com mais de 20 anos de idade nesse exato momento. Se ele mora na Europa, que agora são por volta de 10 horas da manhã. Se ele mora no Brasil, agora aí deve estar dando 5h30, 6 horas da manhãzinha. Se ele mora talvez lá pro lado do Japão, ele já está na tarde do dia dele. Mas uma coisa é certa, ele nasceu do ventre
ventre de uma mulher. Se nasceu do ventre de uma virgem, não sei, não me interessa, mas ele nasceu da carne e do sangue. Como Jesus pisou na terra, porque Deus mandou o seu representante, Jesus Cristo, seu filho, Satanás também vai fazer igual. Vai mandar o seu anticristo pisar na terra. E o Espírito Santo? Vão entender aonde que entra a pessoa do Espírito Santo comparado com a trindade satânica? Sim. Satanás copia Deus dando poder à primeira besta e ao anticristo, porque ele só faz maravilha na presença desta primeira besta, a qual será feita até uma imagem em nome dela. Presta atenção. Qual é o espírito que vai operar na terra, agindo pró o reino de Satanás? O espírito da besta que emerge do mar. É o império que vai vir. Agora lá atrás, eu não sei. Olha aqui, lá atrás eu li um negócio aqui para vocês. Olha, presta atenção. Presta atenção. Deixa eu achar aqui. Primeiro, a profecia nunca se produziu por vontade do homem, mas... onde é que tá falando aqui? Porque não podemos profanar o Espírito Santo, porque... Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito. Aqui a Bíblia fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, falando que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus é que ele está onipresente no reino de Deus. Então, Satanás, ele levanta um espírito para encabeçar um reino, o reino da besta. Que está dizendo lá Daniel capítulo 7, versículo 23. O quarto animal é um reino que surgirá na terra. Então, meus amados, a gente pode dizer que a primeira besta que surge do mar, ela é uma espécie de espírito profano. A antítese, o Espírito Santo rege o reino de Deus, digamos assim. Ele é a onipresença de Deus. É através do Espírito Santo que os homens são transformados. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimidos. O próprio Jesus Cristo operou milagres e maravilhas e cura tudo no poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo, a ponto que, quando os fariseus falaram que ele expulsou um demônio pela força de Beelzebu, pelo poder de Beelzebu, Jesus ele fala, pode o reino ser dividido contra si? Pecado contra Jesus, o Filho, pecado contra o Pai é perdoado, mas pecados contra o Espírito Santo não é perdoado? Quer dizer, Jesus expulsava os demônios no poder do Espírito Santo de Deus. Quem levou Jesus para o deserto e trabalhou Jesus 40 dias e 40 noites? O próprio Espírito Santo de Deus. E quem vai reger o reino de Deus? O Espírito Santo de Deus. Ele, junto com Cristo e junto com o Pai, ele criou todas as coisas. Eu não tenho coragem de falar muito do Espírito Santo, porque como é uma coisa misteriosa que só quando a gente estiver lá a gente vai entender ao pé da letra, eu prefiro encerrar por aqui. E também para não pecar, né? Acabar falando que não devo. Mas a gente vê o reino regido pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. E quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo habita em mim, o reino de Deus então habita em mim. Tá dando para vocês entenderem? Então, Satanás, ele também vai querer ter uma entidade que encabeça um reino. E essa entidade também tem poder. Como o Espírito Santo de Deus tem poder, a entidade da primeira besta também vai ser poderosa. Agora, olha só. Deus nos ordena não fazer nenhum tipo de imagem. Satanás, na antítese, faz exatamente o contrário. Deus não mandou o homem fazer uma imagem do Espírito Santo para ele ser adorado. Não. Mas Satanás vai mandar fazer uma imagem da besta para ela ser adorado. E quem não adorar ela vai ser morto. Tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo de Deus, a gente já falou. E tudo que o anticristo fizer será pelo poder do espírito do engano da besta, que pertence ao próprio diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Satanás é o pai da mentira e leva a muitos à perdição eterna. Leva o homem seduzido pelo espírito do engano, que convence os que estão perecendo a continuar no erro, e daí serão condenados por Deus. Quem é que convence o homem do engano? Aqueles que estão perecendo. Quem que convence eles a continuar perecendo?
o espírito profano. Então eu posso falar Espírito Santo versus espírito profano, luz e trevas. Tá dando para vocês entenderem aqui a antítese da história. Cristo profetizou pelo Espírito Santo. Então Cristo, Jesus Cristo e Yeshua é o verdadeiro profeta. O anticristo profetizará pelo espírito da besta que surge da água, do mar. Então Satanás o anticristo é o falso profeta. Tá dando para vocês ligarem as coisas, irmãos? Eu não sei mais como explicar esses detalhes. Eu tô até um pouco cansada, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela é claríssima. Mas a gente precisa ler essas coisas com calma, com o coração aberto, porque se a gente não fizer assim, a gente não consegue. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu quis deixar. Eu tô terminando um pouco em pressa, porque eu vou ter que voltar na escola dos meus meninos. Acho que eu vou ter que correr lá e levar merenda. Meu filho esqueceu água e merenda em casa. Eu não sei se ele vai segurar a onda. Eu vou ligar para lá para saber se eu posso levar ainda ou não. Então eu vou estar encerrando esse vídeo, mas eu espero que ele tenha sido bem esclarecedor para os irmãos. Amém? Que o Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, possa nos abençoar com a gloriosa, poderosa, infinita Shalom de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.